Olá, paz do Senhor. Este é o seu canal EBD Viva. Me chamo o pastor Júnior Pimentel e nós vamos abordar aqui na íntegra a 13ª lição da Escola Bíblica Dominical com subsídios. Sejam muito bem-vindos. É uma honra tê-lo conosco e fazer parte da sua audiência. A faixa etária é de adultos e o tema deste trimestre que se encerra hoje, pois nós chegamos ao final do ano de 2022, né? Com essa lição, ela que fala sobre a justiça divina, a preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. Hoje nós estudaremos, né, este livro do profeta Ezequiel, o capítulo de número 48, né, que apresenta que Deus vai habitar no meio do seu povo e concretiza um plano original de Deus, tal como lá no Éden, depois da glória da primeira casa, a glória que foi maior na segunda casa. Agora aqui nós vamos estudar no reino milenial. Eu te convido a ficar conosco, fixar o conteúdo da lição, pois, como dizemos sempre, pela graça de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, nós traremos esse aprendizado para você. Olha, o que você, meu irmão e minha irmã, poderá estar apto a responder ao final desta aula. Que tipo de cidade a Jerusalém do milênio será? Haverá um palácio real? É uma cidade simbólica ou literal? Qual o formato da cidade da visão de Ezequiel? Quantas portas possuíam a cidade de Jerusalém nos dias de Ezequiel, segundo o livro de Jeremias? Estas e outras perguntas, tais como: qual o propósito do nome das 12 tribos de Israel nas portas da cidade? Quais os nomes de Jerusalém no período bíblico? E ainda, por que no milênio Jerusalém será chamada Javé Samá? O Senhor está ali. Nós vamos aprender hoje um rico conteúdo, né? Você saberá das respostas dessas perguntas hoje em nossa lição. Chegamos ao epílogo. Hoje nós vamos estudar a última lição que trará, né, um encerramento das profecias de Ezequiel, estudadas até aqui, por meio da lição, como dissemos, de número 13. E o título da lição de hoje é O Senhor está ali. Nós vamos concluir esse trimestre estudando os aspectos da Jerusalém no milênio, um trimestre onde aprendemos grandes e ricos ensinamentos que nos estimularam para um despertamento espiritual. Nós vamos ter mais despertamento espiritual no próximo trimestre, né? E por meio de aprendizados das consequências também do pecado, como desobedecemos ao Eterno, né? Nós vamos então ao textuário da lição de hoje, que está registrado no livro de Isaías, capítulo 11, versículo 9. Não se fará mal nem dano algum em todo o monte da minha santidade, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. É a plenitude de Deus por meio do seu poder e grande glória. Nós aprendemos mais uma vez que a glória de Deus é indissociável com a santidade, ou seja, a santidade reflete o caráter de Deus e a sua glória se manifesta onde há santidade. Verdade prática da lição de hoje: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó governa soberanamente o seu povo e ele está no meio do seu povo. É a presença do Altíssimo que será ressaltada na lição de hoje. Será uma maravilhosa bênção. Permaneça conosco até o término da lição, amados e amadas irmãos. A aula que hoje nós, no final, oraremos juntos, né? E clamaremos ao Senhor por todos. A leitura bíblica em classe encontra-se em Ezequiel, como dissemos, no capítulo 48. Os versículos são de 30 a 35. Vamos lá? E estas são as saídas da cidade, desde a banda do norte, 4.500 medidas. E as portas da cidade serão conforme os nomes das tribos de Israel. 3 portas para o norte. A porta de Ruben, uma
A porta de Judá, outra. A porta de Levi, outra. Da banda do Oriente, 4.500 medidas e 3 portas, a saber, a porta de José, uma. A porta de Benjamim, outra. E a porta de Dan, outra. Da banda do Sul, 4.500 medidas e 3 portas. A porta de Simeão, uma. A porta de Zacar, outra. E a porta de Zebulon, outra. Na banda do Ocidente, 4.500 medidas e as suas 3 portas. A porta de Gade, uma. A porta de Asser, outra. E a porta de Naftali, outra. 18.000 medidas em redor, e o nome da cidade desde aquele dia será: O Senhor está ali. Os objetivos que o comentarista da lição nos descreve são estes que vamos apresentar agora e coadunam com os tópicos. Número 1, apresentar a cidade de Jerusalém no milênio. Número 2, elencar os nomes das 12 tribos no milênio. E número 3, mostrar que a expressão "O Senhor está ali" é o novo nome da cidade. Iniciamos o trimestre pelo capítulo de número 3 do profeta Ezequiel, alertando o povo de Deus como um verdadeiro atalaia. E ao longo do trimestre, nós vamos fazer rapidamente uma retrospectiva rápida aqui para os irmãos acompanharem o que nós estudamos. Na lição 2, estudamos o capítulo 7 de Ezequiel, alertando sobre o fim. Em seguida, nós estudamos sobre o capítulo 8, quando vimos as abominações do templo. Na lição de número 5, o estudo foi o capítulo de número 13, quando a glória de Deus foi embora pelo caminho do Oriente. Não teríamos condições de ver todo o livro de Ezequiel, né? Aí seguiu na lição 6, o capítulo 14, sobre a justiça de Deus, ou seja, a retribuição divina ao pecado de uma nação. Lição de número 7, nós aprendemos a responsabilidade individual, o capítulo 18, trazendo à luz da palavra que o pecado é individual e a única saída para o ser humano é o arrependimento dos pecados e crer no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, né? Em Deus, na verdade, naquela época. Muito bem, esta é a primeira parte que nos trouxe um estudo sistemático antes da destruição do templo, que vai até o capítulo 24. Aí, o comentarista, ele não aborda as profecias contra as nações, que é a segunda parte do livro, de 25 a 32, nesses capítulos, e passa para a terceira parte do livro, que é o retorno dos judeus. No capítulo 39, Gog é derrotado, no capítulo 40 ao 48, a visão do templo, e agora imerso nesses oceanos do Espírito. E, ô glória, tudo isso nos leva ao tema central do trimestre, que é a glória e a justiça de Deus. E hoje nós vamos saber o nome da cidade, né? A igreja e a convocação do profeta Ezequiel para um despertamento espiritual é uma chamada que nós aprendemos nesse trimestre. Vamos então à introdução, que o livro de Ezequiel antecipa a tradição apocalíptica nas escrituras, né? Um livro difícil de interpretação, pois mescla os fatos ocorridos com o povo de Israel e com o que o profeta apresenta e os oráculos do mundo vindouro. Um verdadeiro manancial de bênçãos e despertamento para as nossas vidas. O livro começa com a visão da glória de Javé e conclui a descrição da glória de Deus na Jerusalém glorificada. Um livro maravilhoso. O comentarista sublinha que não é possível compreender o livro de Apocalipse sem as profecias de Ezequiel. É aqui que nós trazemos Apocalipse capítulo 21, versículo 3, quando o evangelista João, na ilha de Patmos, traz: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. A figura do tabernáculo eternaliza o propósito do Altíssimo em morar no meio do seu povo. Essa é a vontade de Deus. Nós encontramos abundantes dados cruzados nesses dois livros
E ambos são revelações sobre o fim dos tempos, trazem revelações, na verdade, né? Como dissemos, a presente lição encerra o trimestre estudando os aspectos da Jerusalém no período milenial. A palavra-chave da lição de hoje é Senhor. Não há manifestação maior do que o amor de Deus. João 3,16, nós encontramos o ápice desse amor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós vamos trazer o que o apóstolo Paulo escreveu à igreja de Coríntios, registrado em 1 Coríntios 13:13. Agora, pois, permanece a fé, a esperança e o amor, estes três, mas o maior destes é o amor. Subtópico 1. Sobre a cidade, aqui o pastor Ezequias Soares nos traz que há certa similaridade entre a visão de Ezequiel e a do apóstolo João no livro de Apocalipse, né? Falando sobre a cidade. Na linguagem e no conteúdo, sublinha que é importante que nós, crentes, saibamos distinguir a diferença entre a Jerusalém do milênio e a nova Jerusalém do mundo vindouro. Então, nós já vamos entrar no subtópico que o comentarista teve, o zelo de dividir os versículos da lição aplicada de hoje para o nosso melhor entendimento. E aí nós estamos estudando, nas últimas lições, versículo por versículo. Subtópico 1, e estas são as saídas da cidade. A parte do versículo da leitura bíblica em classe, ele nos explica que essa seção final da profecia é um suplemento não somente do capítulo, mas também do próprio livro, apesar de o nome da cidade não ser mencionado. O contexto deixa claro que se trata de Jerusalém. O termo hebraico para saídas é totsaot e aparece somente uma vez em Ezequiel e é usado no livro de Números com o sentido de limites, extremidades. Está lá em Números 34, 4, 5, 8, 9 e 12. A versão bíblica, tradução brasileira, emprega extremidade no versículo 4, como o profeta usa. Outra palavra, então, como dissemos, para saída, Ezequiel 42, 11. Muitos expositores do Antigo Testamento acham que saída, apesar de semanticamente correta, não se ajusta bem no presente contexto. A ideia, segundo alguns, seria que estas são as extremidades da cidade, mas saídas é a forma familiar e mais tradicional mantida na Septuaginta. A versão grega no Antigo Testamento traz justamente isso. E nas nossas versões atuais, né, da Bíblia Sagrada, né, nós também temos isso daí. Aqui o comentarista traz um subsídio para permanecermos com o que traz o texto em nosso idioma, que coaduna com o original, onde o termo saída é igual a extremidades, né? Uma questão mesmo de semântica. Deus é um ser totalmente detalhista e vela pela sua palavra para cumpri-la cabalmente. Não há nada que não se cumprirá, amados. Olhe para mim, para você, somos seres vivos, dotados de razão. Imagine um só ponto de nossa visão, a nossa audição, o paladar, o olfato, o tato, quanta riqueza de detalhes. E o desafio maior é o que está posto para trazer uma mente finita, o extraordinário. O espiritual de Deus é maravilhoso, irmãos, né? Isaías 2, de 2 a 4. E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. E eles irão muitos povos e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa de Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos, e andemos nas suas veredas, porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. E ele julgará entre as nações e repreenderá a muitos povos. E estes converterão as suas espadas e enxadões e as suas lanças em foices. Uma nação não levantará espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerrear. Subtópico 2.
formato da cidade, lá no versículo 31. A descrição da cidade de Ezequiel revela ser ela quadrada. Nessa visão suplementar, o profeta fala de 4 lados descritos no sistema horário: norte, leste, sul e oeste. É o tipo da Nova Jerusalém. Vamos aproveitar e estar trazendo algumas figuras que pesquisamos na web e publicarmos aqui para os irmãos verem aí. Olha, a nossa produtora está mostrando para vocês aí. As medidas são apresentadas aqui e a extensão de cada lado é de 4.500 medidas, ou seja, 2.250 metros. Ezequiel 48:16 na nova versão Almeida atualizada, né? A cidade de Jerusalém nunca teve a sua área territorial quadrada, nem a sua arquitetura em nenhum período histórico. O que o profeta está revelando é que algo novo vai acontecer, e até então não tinha acontecido. É uma figura da Nova Jerusalém no mundo vindouro. No Salmos 24, versículo 1 e 2 diz que do Senhor é a terra de sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Em outras palavras, ele concede a quem ele quer a terra, a posse da terra. Inclusive, nós vamos além. Em Ageu, capítulo 2, versículo 8, nós lemos: minha prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Tudo é do Senhor, nós somos mordomos, estamos aqui de passagem. Vamos continuar no subtópico 3, as 12 portas, versículos 31 e 34 da lição de hoje. A Jerusalém histórica do período de Ezequiel e Jeremias possui pelo menos 6 portas. Lá atrás, segundo o livro de Jeremias, a porta do povo, Jeremias 17:19, a porta do sol, a porta de Benjamim, a porta da esquina, a porta dos cavalos, a porta do meio e a porta entre os muros. A torre do templo de Marduk, deus dos babilônios, Etemananque, tinha um recinto quadrado, cujo acesso era por 12 portas. Ezequiel conhecia sua cidade de origem, Ezequiel 1:3. Talvez conhecesse também a torre de Marduk, em Babilônia, pois vivia entre os exilados de Babilônia. Nós ficamos aqui, irmãos, sabe com o quê? Com as escrituras sagradas, sem ilações, sobre algo que não temos base bíblica para consolidarmos. Fiquemos com o texto de 31 a 34, como está escrito: pois Ezequiel, que sob inspiração e revelação do próprio Deus, que escreveu, e assim Deus velou e vela por sua palavra para que ela chegasse até nós, né? E também para cumpri-la. 4. A origem e o formato das portas. Deus é a fonte da revelação e da inspiração, da visão e da mensagem de Ezequiel. Não se pode admitir que o profeta se inspirou num templo pagão. E aí aqui o comentarista sublinha, né, o que nós falamos. Pois os oráculos entregam ao profeta, seja por uma imagem, seja por um som, seja por uma visão ou palavra, vieram de Javé. Ezequiel 1:3. Apesar de ser literal pela descrição da cidade, ela é uma figura da Nova Jerusalém, né? Lá de Apocalipse, capítulo 21, de 10 a 13, cujo arquiteto e construtor é o próprio Deus. Por que Ezequiel se inspiraria na cidade da Babilônia? Isso não faz sentido, né, irmãos? Nós sabemos que desde a fundação do mundo, a Trindade atuou. No batismo de Jesus, nós vimos o Espírito Santo descendo em forma de pomba. Nós vimos a voz clamando do céu. E nós vimos, então, a Trindade ali atuando e o Filho Jesus sendo batizado. Quando a terra, por 100% aqui, homem, quando ele veio para cá, e 100% Deus, né? E no Evangelho, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 14, versículo 1, ele disse assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, para que onde eu estiver, estejais vós também. A palavra do próprio Jesus, quando esteve aqui na terra para nós. Então, esse é um Deus maravilhoso. Sinopse 1, Deus é o arquiteto e construtor da Nova Jerusalém, a cidade do
milênio. Subtópico 2, o nome das 12 tribos, os patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, aparece com frequência nas Escrituras como representantes e fundadores da nação de Israel. Outras vezes, são os nomes dos 12 filhos de Jacó para representar as 12 tribos de Israel que aparecem. Vamos ao subtópico, então, de número 1, as 12 tribos de Israel. Há cerca de 20 listas dos filhos de Jacó e das respectivas tribos de Israel no Antigo Testamento, traz o nosso comentarista Ezequias Soares na lição de hoje. Mas não existe nenhum padrão, por exemplo. A lista com os 4 primeiros nomes, Rúben, Simeão, Levi e Judá, seguem a ordem de nascimento. Está lá em Gênesis 35, versículos 22 a 27 e Êxodo 1, de 1 a 6. Outras listas divergem a partir do 5º nome. Está em Neemias 5, de 1 de 5 a 17. A lista de Ezequiel segue no sentido horário a partir do norte da cidade com Rúben, Judá e Levi. Leste, olha aí, ó, Oriente, José, Benjamim e Dan. Simeão, Isacar e Zebulon. Oeste ou Ocidente, Gade, Aser e Naftali. Podemos comparar com Apocalipse, capítulo 21, versículos de 12 a 14. As portas do norte receberiam os nomes de Rúben, o primogênito, Judá, a tribo de Davi e linhagem real, e Levi, a tribo dos ministros do templo. As portas ao leste seriam dos descendentes de Raquel, José. As tribos de Efraim e Manassés foram combinadas com José a fim de manter o número 12, por causa da agora relacionada tribo de Levi. E Benjamim, filho de Bila, serva de Raquel. Dan, as portas ao sul, seria das tribos colocadas ao norte, nos versículos 24 a 26. E a de Simeão, a de Isacar e a de Zebulon. As dos oestes seriam dos filhos de Zilpa e Bila, a porta de Gade, a porta de Aser e a porta de Naftali. Subtópico 2, critério da ordem dos nomes. Pelo relato do nascimento deles, a melhor explicação da ordem dos nomes parece que tem ter sido o critério das mães deles, ou seja, pelo menos uma tentativa. Aí vamos ver aí, Zilpa de um lado, Raquel e Bila do outro, e nós trazemos aqui mais essa figura que pesquisamos e apresentam, a diferença para os irmãos lá de Naftali é que o filho é filho de Raquel e por meio da sua serva Bila, e esta junto com Gade e Aser, filhos de Leia por meio de Zilpa. E toda a escolha, irmãos, tem o seu propósito. Nada é na Bíblia aleatório. Os escritores bíblicos sabiam o que estavam fazendo. E a questão é que nós desconhecemos esses critérios. Gostaríamos de explicar esse slide aí, Então aí nós vemos, como nós falamos, Judá e o príncipe que reina aí no centro, E aí os filhos legítimos, filho de Benjamim, filho de Raquel, os filhos de Lia, a esposa legítima de Jacó, Simeão, também Isacar e Zebulão, e nós temos no sul aí, os filhos da concubina de Jacó, Zilpa, e lá no norte, os filhos da concubina também de Jacó, Bila, e Zilpa, Aser, Aser e Dan, que a gente está falando. E nós temos também Naftali. Agora, os filhos de José com Raquel, Manassés, Efraim, e também com Lia, Rúben e Judá, que são esposas legítimas, eles estão mais próximos aí do centro de Israel. E os filhos das concubinas estão mais nas pontas aí, mais distantes do centro. Como nós dissemos, Bila, Zilpa e também Bila, Dan, Aser e Naftali, que estão lá em cima aí, que vocês estão vendo, filhos da concubina de Jacó. E lá embaixo também, nas pontas, Gade, que é filho de Zilpa também, concubina de Jacó. O propósito dos nomes dos 3 patriarcas do Gênesis, Abraão, Isaque e Jacó,
E o último deles foi o único em que não houve eliminatória dos filhos para uma formação para a nação de Israel, de Abraão. O filho escolhido foi Isaque, né? De Isaque, o filho escolhido foi Jacó, né? E de Jacó, todos foram incluídos na nação escolhida. Está lá em Êxodo, capítulo 1, versículo de 1 a 6. Esses 12 filhos de Jacó deram os seus nomes aos 12 territórios na terra de Canaã, durante a partilha da terra sob a liderança de Josué. Está lá em Josué, capítulo 14, versículos de 1 a 3. Assim, o propósito desses 12 nomes dos filhos de Jacó, como representantes da nação, está claro também no éfode sacerdotal. E porás todas as duas pedras nas ombreiras do éfode, por pedras de memória para os filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para memória diante do Senhor. Êxodo 28, 12. O nome das 12 portas de Jerusalém milenar, bem como na Nova Jerusalém, tem por propósito a memória dos filhos de Israel. Vamos à sinopse de número 2, então. O nome das 12 portas de Jerusalém milenar tem por propósito a memória dos filhos de Israel. Uma fatia da Bíblia de aplicação pessoal. O livro termina com uma visão detalhada do novo templo, da nova cidade e do novo povo, todos demonstrando a santidade de Deus. As pressões diárias da vida podem nos focar o presente, o aqui, o agora, e levar-nos a esquecer de Deus, do porvir. E por isso é que a adoração é tão importante. E ele procura verdadeiros adoradores. Tirar dos nossos olhos as preocupações atuais, a fim de que atentemos para a santidade de Deus. Ele é puro, ele é santo. E para o seu reino futuro. A presença de Deus torna tudo glorioso, tudo maravilhoso. E a adoração a Deus nos leva à sua presença. Tópico 3, o Senhor está ali. Esse novo nome da cidade de Jerusalém, depois da purificação e restauração espiritual, sem deixar lembranças da idolatria, da prostituição e também da violência lá de trás. O nome Jerusalém não conseguiu deletar da memória do povo as abominações do passado. Por isso, este nome precisa ser mudado. Subtópico 1. Os nomes da cidade. O primeiro nome da cidade de Jerusalém é Salém. Está lá em Salmo 76, 2. O que significa paz. Hebreus 7, 2. Desde os dias do patriarca Abraão, ela foi chamada também de Jebus, que esteve sob o domínio dos Jebuseus e só foi conquistada por Davi depois de alguns séculos da conquista de Canaã. E também ela foi chamada de cidade de Davi, né? Está lá em 2 Samuel 5, 6 e 7. E outra vez chamada de Sião e de Ariel. Jerusalém é o nome mais conhecido e significa cidade de paz. Mas esse nome não aparece no suplemento da profecia de Ezequiel. A cidade é identificada pelas suas características e que são apresentadas no livro de Ezequiel, né? Ela também é chamada em Apocalipse de Arraial dos Santos, a cidade amada. Está lá em Apocalipse 29. O Pai Celestial, que emana a organização, a condução da história, é que está na frente de tudo isso. Deus é um ser, como dissemos, extremamente organizado. E toda liderança é permitida por ele para atuar, mesmo que não entendemos em nossa mente finita. Mas são para servir aos seus propósitos. Ele nos deixou o compêndio sagrado, irmãos, a Bíblia Sagrada, e os seus símbolos e representações para que nós atentemos a ela. E nós estamos, então, terminando um estudo que, quando tudo estiver diante dele como ele planejou, então a vitória se concretizará. Ou seja, por completo a vitória chegará. Existem desafios, tribulações, rumores de guerras, mas há uma promessa. Ao que vencer, vai morar com ele na cidade que ele preparou para nós. Nós não podemos arrefecer, pois Jesus nos disse em Mateus, capítulo 24, 13, que ele
aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Então não desista, coragem. No Salmo 27:14 tem lá também uma lição para nós. Lute para alcançar a coroa da vida. Debaixo das asas do Pai nós estaremos seguros, teremos proteção eterna. Subtópico 2, o nome divino. Os nomes de Deus não são apenas um apelativo, nem simplesmente uma identificação apenas pessoal, mas são inerentes à sua natureza e revelam as suas obras e os seus atributos e também o seu caráter. Aqui acrescentamos que ele colocou um nome no seu Filho único, o Messias esperado, que está acima de todo nome. Está lá em Filipenses 2:9, que Deus o honrou e o honrará eternamente. E qual foi o maior legado que Jesus nos deixou? A obediência ao Pai. Deus dará vitória ao seu povo, o mesmo povo que o rejeitou. A origem foi preservada. Os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, terão ali o reconhecimento. Não é meramente uma distinção dos deuses das nações pagãs. O nome de Deus revela o poder e a grandeza e a glória do Todo-Poderoso, além de mostrar também os seus atributos. O próprio Deus se identifica como a si mesmo como Hashem, o nome. Quando a Bíblia faz menção de o nome de Deus, ela está se referindo ao próprio Deus. Haverá um lugar que escolherá o Senhor, vosso Deus, para ali fazer habitar o seu nome. Está lá registrado em Deuteronômio 12:11. Comentamos aqui que, por cerca de mais de 46 vezes, em quase todos os capítulos do profeta Ezequiel, o profeta entrega a palavra em usado por Deus, afirmando que haverão de saber que o Senhor é Deus. Tanto povos, raça, tribo e nações, bem como os animais e a própria natureza, haverão de saber que o Senhor é Deus. Apesar disso, nós também entendemos que o Senhor nunca desatrelou a sua glória da vida em santidade. Isso tudo está vinculado ao grande juízo e às consequências advindas de forma irreparável se houver desobediência. Subtópico 3, Yavé Shammah. A Bíblia nos mostra, está lá no versículo 35 que nós estamos estudando, que Deus deu a conhecer nos tempos do Antigo Testamento por vários nomes, inerentes à sua natureza e à sua circunstância de revelação. Para Abraão, ele apareceu como uma provisão, lá no sacrifício de Isaac, no lugar quando surgiu Isaac, o nome que apareceu foi Yahavrié, ou seja, Javé Jiré, que significa o Senhor proverá. Está lá em Gênesis 22:14. O prometido também, livrar Israel daquelas pragas e enfermidades que sobrevieram dos egípcios, ele se manifestou como Yavé Rafá, Javé Rafá, isto é, o Senhor que sara. Entre outros nomes, nós temos o nome divino Yavé Shammah, que é Javé Samá, isto é, o Senhor está ali. E o novo nome dado à cidade no milênio, o objetivo é dissociar o nome de Jerusalém com os pecados cometidos no passado, Elohim, Deus, Adonai, Senhor, Javé, ele é. O reino milenal de Cristo introduzirá a manifestação eterna da glória do Cordeiro de Deus. O Messias será engrandecido como filho de Davi, e ele ocupará o trono de Davi e reinará sobre a casa de Davi a partir da cidade de Davi, a antiga Jerusalém, com um novo nome, Sinopse 3, o Senhor está ali. É um novo nome dado à cidade do milênio para dissociar o nome de Jerusalém, antigo. O Senhor está ali. O livro de Ezequiel termina com a grande promessa de que um dia Deus habitará eternamente com seu povo. A promessa está repetida em Apocalipse capítulo 21:3. Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará. Chegamos na conclusão da lição de hoje, amados. O apóstolo Paulo ensina que com a queda de Israel veio a salvação para os gentios. O que não diremos com a sua plenitude? Romanos 11:12.
As bênçãos anunciadas nas profecias de Ezequiel não se restringem apenas ao povo judeu. Elas são extensivas a toda a terra, a nós, gentios, que fomos enxertados na videira verdadeira. É importante salientar que nós já estamos sendo abençoados. Como igreja, nessa janela da graça, nós temos a presença do Espírito Santo em nós que somos templo do Espírito Santo. A maior bênção para nós, como povo de Deus, é termos em nosso meio esta essência da alegria, da felicidade, como resultado da presença eterna de Deus por meio do Espírito Santo. E nunca mais o crente sofrerá no mundo vindouro tristeza, desprazer, aflições, como aqui nesse mundo. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda, até a luz da manhã raiar. Parte do coro do hino 300 da harpa cristã. E para nossa meditação de hoje, nós trazemos registrado no livro de Filipenses, capítulo 2, versículos de 5 a 11. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém, irmãos amados. Domingo que vem um novo ano, né? E se inicia um novo trimestre com ele, né? Um estudo maravilhoso. O tema será Aviva a tua obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Nós teremos como comentarista o pastor Elinaldo Renovato, líder da Assembleia de Deus em Panamirim, Rio Grande do Norte. Vai ser uma verdadeira bênção. Nós desejamos um feliz ano novo para todos os alunos, os irmãos e irmãs que nos acompanharam durante este ano de 2022. Nós desejamos que o ano de 2023 seja um ano venturoso, que você tenha os seus propósitos que devem coadunar com os propósitos de Deus em sua vida. Deixa Deus guiar a sua vida. Ele tem o melhor plano para você. Então, submeta os seus planos aos planos de Deus e caminhe nos seus caminhos, no caminho do eterno, né? Que só há um caminho, né, que conduz à salvação, que é Jesus, é a porta da salvação. Então, neste caminho, ele te conduzirá para a salvação. E isso que é importante, né, irmãos? Nós termos a certeza da nossa salvação e que nós iremos morar com Cristo quando a trombeta ecoar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por este estudo durante o ano de 2022. Pedimos a tua bênção sobre todos os professores, professoras, alunos, secretários de classe, pastores, presbíteros, evangelistas, pastores, líderes de campo, Senhor, todos os missionários que estão na sua obra, aqueles que ainda não aceitaram Jesus, Pai, e também aqueles novos convertidos que estão aprendendo mais uma porção da palavra cotidianamente em nossas igrejas. Ser com cada um, guarda a todos. Nós te pedimos, Pai, que tu seja com cada um, com cada uma, e que tu, Senhor, continue com as suas mãos estendidas, prontas para abençoar a todos. Nós, neste momento, te agradecemos por tudo que tu fizeste por nós. Nós não somos merecedores por esta graça, pelo ar que respiramos, pela nossa vida, por poder sentir, tocar, ouvir, falar, ver. Ó Deus, nós te agradecemos de coração e enaltecemos, exaltamos o teu nome, pois só tu és digno de toda honra, toda glória, todo louvor. E eternamente, lá, Senhor, no milênio, nós queremos estar contigo, Pai. Nós queremos, Senhor, subir contigo. Ó Senhor, se nós tivermos partido dessa vida, nós queremos ressuscitar na primeira ressurreição.
Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tenha uma boa semana, um feliz ano novo em nome de Jesus.